Hoje vamos de aula de geografia, tá bom? Então vamos lá, abrindo o nosso livro, prestando atenção, que vocês vão aprender coisas novas hoje, tá ok? Amores, vamos lá. Na aula passada, nós estudamos sobre as pessoas que moram no nosso bairro, suas características, de onde eles vieram, por que eles chegaram naquele bairro e as características deles. Agora, nós vamos estudar as paisagens, ou seja, tudo que você vê no seu bairro, na sua cidade, na sua rua, se chama paisagem. E existem as paisagens naturais, que são aquelas feitas pela natureza, e as paisagens culturais, que são as paisagens feitas pelos seres humanos. Então, ao longo de toda a vida humana, o ser humano ele foi modificando as paisagens para suprir as suas necessidades. Primeiro, eles construíram casas para morar, depois eles foram sentindo a necessidade de outras coisas e foram desenvolvendo vários ambientes. Como hoje, nós temos praças, temos avenidas largas para passar ônibus, caminhões, carros, temos ruas de paralelepípedo para passar carros pequenos, até passar caminhões, carroças, porque antigamente não existiam carros. Então, as pessoas não precisavam de uma rua asfaltada ou de paralelepípedo. A maioria das ruas eram como? De areia. Por quê? Porque só passavam a cavalo ou a pé. No máximo de bicicleta. Depois, com o passar dos anos, as pessoas foram adquirindo carros, foram adquirindo motocicletas. Então, surgiu a necessidade de ter o quê? Ruas asfaltadas, ruas com paralelepípedo. Isso vai modificando de acordo com a necessidade do ser humano. Por isso que ele muda a paisagem, o ser humano ele modifica as paisagens, ele transforma. Ele pega um local que era todo de mata, todo de árvores, derruba todas aquelas árvores que foram o quê? Que eram uma paisagem natural e transforma numa paisagem cultural, fazendo o quê? Construindo casas, construindo prédios, construindo ruas, avenidas, construindo pontes em cima dos rios. E isso são paisagens culturais, que o ser humano muda de acordo com a sua necessidade. Então, vamos ler da página 35 até a página 43 as mudanças que o ser humano faz na paisagem e a diferença das paisagens naturais e das paisagens culturais. A partir dessa lição, vocês vão ver a rua de vocês de um modo diferente. Vocês até podem perguntar aos pais de vocês como é que era o bairro quando eles chegaram. Se algum de vocês, quando nasceu, já nasceu nesse bairro, mas seus pais podem ter vindo antes, seus avós podem ter vindo morar antes. Como eu já falei na minha turminha, a minha avó já morou aí no Marcos Freire 2, quando aí era só sítio. Ela nasceu perto das Salinas, onde hoje é o famoso Rio do Sal. Por isso que o nome é Rio do Sal, porque ele tinha muitas salinas. Eu vou mostrar daqui a pouco a foto de uma salina para vocês, inclusive de uma salina de lá de Nossa Senhora do Socorro. Então, eu já falei para vocês várias vezes que eu mesma tive aí no São Brás, que é pertinho, é quase perto da escola, quando era somente sítio. Quando você passava no horário tinha o rio cheio, no outro horário o rio estava mais raso e a gente podia passar a pé. Já contei isso para vocês. E olha que eu não sou tão velha, viu? Só tenho 42. Mas eu já estive aí no Marcos Freire quando ainda era sítio. Então, ao passar do tempo, nós vemos muitas mudanças. Quando eu cheguei aí na escola, no Cecinha, tem quase 8 anos, aquela parte lá atrás do colégio, onde hoje tem vários prédios, ali só tinha sítios. Hoje, quase 8 anos depois, está cheio de condomínios, que acredito que alguns de vocês moram nesses condomínios. Então, vamos dar uma passeadinha no nosso livro e depois eu vou mostrar algumas fotos que eu encontrei de Nossa Senhora do Socorro, antiga, e também eu mandei um link
lá no WhatsApp para as mamães de vocês olharem as fotos de Aracaju antiga, que com certeza os pais de vocês conhecem mais a cidade de Aracaju do que vocês ainda, que são crianças. Eles conhecem vários locais e eles vão perceber a mudança desses locais no passado para o que elas são hoje. Então, o link está lá disponível já no WhatsApp, só é clicar e vocês vão ver todas as imagens de vários pontos turísticos de Aracaju no passado. E seus pais vão mostrar qual é a diferença hoje deles no presente, tá bom? Então, vamos lá ver o nosso livro. Estamos na página 35. Na página 35, vocês vão ver uma imagem com várias ruas, com pracinha, carros, motos, pessoas, e tem várias adivinhas. O que são adivinhas? São perguntinhas. É aquele tipo, o que é o que é? Então, aí tem, olha, o que uma rua disse para a outra? Aí vocês vão responder. Aqui eu vou dizer só essa, viu? O que uma rua disse para a outra? Vamos nos encontrar na esquina? Essa foi a resposta. Mas as outras, vocês vão ter que responder. Aqui, olha, tenho os pés no chão, mas não posso me mexer. Tenho folhas, mas não sou um livro. Sem ar, não vivo. Quem sou? Aí vocês vão tentar responder. A outra tem assim. O que é que não tem olhos, mas pisca? Não tem boca, mas comanda? Vocês também vão responder e vão observar, olha, toda essa paisagem aqui. Lembrando que paisagem é tudo aquilo que a gente consegue ver. Aqui, os vários elementos da paisagem. Na página 36, você vai ver duas fotos de locais diferentes. Uma é um ambiente natural, mas que já tem a mãozinha do ser humano, que fez a sua modificação, construindo o quê? Construindo casas, construindo barcos. Já fez uma modificação aí na paisagem natural. Já fez sua intervenção nesse local que era só da natureza, que era uma beira de um rio, várias árvores, várias plantas que são ribeirinhas. E aí ele construiu as casas, construiu barcos. E aqui embaixo você vê uma foto de uma rua de um centro da cidade. Isso é na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Certo? É uma rua, tem lojas, tem prédios. É provavelmente uma rua comercial. Então, você vê aí a diferença já, olha, dos dois ambientes, das duas paisagens. Aí vocês vão perceber e vão discutir com a família de vocês as intervenções que foram feitas aqui e aqui. Na página 37 tem o questionário que vocês vão ler com calma e responder. Lembre, a leitura tem que ser sempre feita com calma, com paciência, para que vocês reflitam o que ele perguntou, certo? O que o autor do livro perguntou, para poder responder depois. Os elementos naturais e culturais da paisagem. Foi o que eu falei lá no começo. Elementos naturais são aqueles próprios da natureza. Tá aqui, olha. Nessa primeira imagem eu tenho elementos naturais. O ar, as árvores, o rio, o solo e as rochas. Aí vocês vão ler tudo isso com calma. E aqui, elementos culturais de uma paisagem. São os meios de transporte, as ruas, avenidas, as pontes, os canais construídos para desviar os rios, construções como prédios e casas. Tudo isso faz parte o quê? Dos elementos culturais. Mas você vê que o rio ele é um elemento natural. Aqui o que o ser humano fez? Ele fez um canal para desviar o percurso desse rio. Provavelmente, se ele não tivesse feito essa mudança, o rio ia invadir a cidade. Ou, na verdade, nós é que invadimos o lugar do rio. O rio já existia e foi construída a cidade onde o rio passava. Então, eles tiveram que fazer um desvio do rio através desses canais. Na página 40 e 41, na 40 principalmente, fala sobre a importância da água. Nós vimos lá, antes da quarentena, sobre a importância da água para a nossa vida. Então, vocês vão ler esse texto. Aí, a primeira questão desse texto, ele fala que é para conversar com os colegas, escrever no quadro
uma lista de hábitos que podemos adquirir em nosso dia a dia para evitar o desperdício de água. O que vocês vão fazer? Como nós não estamos em sala de aula, você vai pegar o seu caderno de geografia, escrever essa pergunta e responder no caderno. Coloca a data desta semana, certo? E responde. Porque já que não vamos poder discutir em sala de aula, você mesmo vai escrever. Inclusive, nós fizemos essa pesquisa na sala ainda. Sentir os elementos da paisagem. A gente pode perceber os elementos só usando os nossos sentidos, sentindo o cheiro das coisas, vendo as cores, tocando as coisas. Nós podemos perceber esses elementos. Eu vou ler o texto para vocês, que fala assim. Título do texto: O menino e o vento. O menino tinha no vento um bom amigo. Peito nu e pés descalços, o menino caminhava com o vento na manhã cheia de brilho. Voavam pelos morros nos dias com cheiro de maré. Empurravam os saveiros lá fora na barra. Pegavam corrida pelas milhas do azul para ver quem chegava primeiro, lá onde o céu faz a curva. Brincavam com os peixes que chegavam à superfície, alguns dando saltos incríveis. O menino acenava para os navios que passavam vagarosos, apitando e soltando fumaça pelo bueiro grande. Os anéis e rolos de fumaça desapareciam logo na imensidão do céu. Ele apertava os olhinhos pretos e vivos se avistasse um navio nas ondas bem longe. Perguntava ao vento se aquele navio lá longe não parecia uma ave, balançando-se no ninho. Os navios iam se afastando cada vez mais nas águas banhadas de luz, até se tornar cada um deles num ponto indefinido, lá onde o sol nasce. Esse texto é de Ciro Matos, do livro Histórias de um Mundo que se Foi. Então, esse texto aqui, a gente percebe que o menino, ele compreende a paisagem através dos sons, através do cheiro do mar. Então, o menino percebe pelos seus sentidos, não só visual, mas também auditivo. Se você estiver numa rua movimentada, você vai ouvir barulho de carro, barulho de pessoas conversando. Chega numa feira, por isso que a gente, quando está na sala, tem muito barulho de estou na feira. Isso é uma feira? Por quê? Porque na feira você ouve vários barulhos. Na feira você sente vários cheiros. Passe pela barraca de temperos, para você sentir os cheiros dos temperos. Então, o ambiente também aguça os nossos sentidos. Então, nós podemos sentir o ambiente. Na página 42, tem um questionário. E na 43, fala sobre Dorinha também brinca com a turma. Dorinha é um personagem da Turma da Mônica que é cega. Então, vocês vão ler esse texto para vocês compreenderem como é a vida de Dorinha nessa historinha aqui, certo? Aqui, inclusive, mostra o menino que eu agora não estou lembrando o nome, que é cadeirante, e Dorinha, que ela não enxerga. Então, ela usa a bengala. O uso da bengala é para ela perceber onde ela está caminhando. Ela coloca a bengala na frente e ela vai sentindo se está mais baixo, se está mais alto, o local que ela anda, se tem buraco, se tem alguma coisa que atrapalha o seu caminhado, algum poste, alguma árvore. Então, ela sente com essa bengala. Se ela não tiver essa bengala, ela não vai perceber o que está à frente dela, já que ela não enxerga. E também eles têm o ouvido muito aguçado. Eles aprendem a ouvir o local onde eles estão. Mas aqui, olha, o restante eu não vou ler para vocês, que vocês é que tem que ler esse texto e responder. Meus amores, nós temos uma foto antiga de uma salina em Nossa Senhora do Socorro. Salina é o local onde se produz o sal. Aqui, olha, eles dividiam o local para depois recolher o sal, que quando a água evapora, sobra isso aqui. Então, aqui ó, são montinhos de sal.
Minha avó trabalhou nessas salinas quando era criança. Porque antigamente, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança ela não tinha direito a estudar, então ela já começava a trabalhar muito cedo. Então minha avó trabalhou ainda quando era criança e adolescente nessas salinas aqui em Nossa Senhora do Socorro. Não sei se vocês lembram, no material que eu mandei para vocês no mês de julho, tinha lá falando que Nossa Senhora do Socorro já teve 280 salinas. Hoje restam apenas 10, se eu não me engano. Então, por isso que o nome daquele rio que divide Nossa Senhora do Socorro e Aracaju se chama o Rio do Sal. Porque era no decorrer desse rio que eram retirados o sal para vender. As fotos, olha. Aqui é da igreja, lá no Centro Histórico de Nossa Senhora do Socorro. É uma construção bem antiga. Se vocês puderem, com seus pais, um dia irem ao Centro Histórico de Nossa Senhora do Socorro para conhecer como são as ruas, como são as casas, porque é bem interessante. Aqui é a lateral da igreja, que foi criada aqui em homenagem a Bom Jesus dos Navegantes. Aqui também outra igreja, já tem outro formato diferente da nossa primeira, que é uma capela. Aqui é a Prefeitura de Socorro. Você já vê que os prédios já são totalmente diferentes. Lá na primeira, que era a igreja, ela é um estilo barroco. E hoje você já vê, olha, a prefeitura com um estilo já mais moderno, né? Portas de vidro, letreiro em alumínio. Já são materiais diferentes. Por quê? Mostra a modificação das paisagens, que o ser humano é capaz de transformar. Olha aqui outra igrejinha também. Já o formato já é bem diferente da primeira que nós vimos, que é lá no Centro Histórico de Nossa Senhora do Socorro. Essa já é um modelo diferente, já é um formato diferente. Então, para você ver que com o passar do tempo, o estilo de construir também se modifica. Você vai perceber em prédios antigos aqui em Aracaju que são bem diferentes dos prédios mais novos. O modelo de construção, que a gente chama de arquitetura, né? A arquitetura é totalmente diferente. Então, mãos à obra. Vejam o link que eu mandei para vocês, as fotos de Aracaju antiga, para vocês comentarem com seus cores. Esse foi um resumo da nossa aula de geografia. Espero que vocês estudem bastante, compreendam as modificações das paisagens e os elementos naturais e os elementos culturais dessa paisagem, e vocês comecem a observar onde vocês moram, quais foram os elementos que foram modificados. Será que retiraram elementos naturais e fizeram elementos culturais no lugar que você mora? Ou se preservaram uma boa parte dos elementos naturais existentes nesse local que você mora? Vamos lá? Se vocês puderem mandar vídeos para mim de fotos que vocês tenham dos seus familiares na cidade de Socorro antes dessas construções e atualmente. Se vocês tiverem, podem mandar para mim que eu vou amar. Viu? Mandem vídeos, mandem fotos. E outra coisa, lembre-se, quando mandarem a foto ou o vídeo, mandem fardados, para a gente poder identificar vocês e para que todos identifiquem a escola que vocês estudam, tá bom? Tchau, tchau!